Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast Live College em parceria com o Time Out Brasil. Eu sou o Rodrigo Lazzarini e tenho na minha companhia hoje Leonardo Sasso, do perfil do College Basketball, e Ítalo Vieira. Meus queridos, prazer estar com vocês. Tudo bem? Tudo ótimo. Tô de volta aqui depois de uma semana de ausência. Sentiram todas as minhas faltas, eu imagino. Com certeza. Ítalo, bem-vindo novamente. Prazer meu mais uma vez estar aqui na companhia desses dois mitos, né? Que são Rodrigo Lazzarini e Leonardo Sasso. Bom, é isso aí, vamos falar mais um pouco dos jogos do college, da semana, como foi, é isso aí. Muito bem. Bom, a gente já está chegando a 15 dias na temporada, né? Vários jogos acontecendo, vários torneios. Primeiramente também a gente está gravando, né, na madrugada de quinta para sexta-feira. Um feliz dia de ação de graça para vocês. É uma semana muito festiva, esses torneios giram em torno do Thanksgiving. A gente pode começar falando de um dos mais clássicos e principais que chama a atenção, Sasso. Maui, né, que acontece no Havaí. North Carolina foi campeão, bateu o time de Wisconsin. O que você me fala desse jogo? Esse foi um jogo, eu olhei um pouquinho do jogo, foi muito tarde, né? Começou lá por volta do Mimi aqui no horário de Brasília. Um jogo que teve a qualidade técnica muito baixa no começo do jogo, muita defesa, dificuldade de Wisconsin, principalmente pontuar contra o garrafão de North Carolina, que tem o Kennedy Mix, o Isaiah Hicks, né, um garrafão muito forte. E depois começou a pontuar com o Ethan Happ, né, que é um grande pivô. Gosto muito do estilo de jogo do pivô de Wisconsin. Mas quem decidiu o jogo muito a favor de North Carolina foi o Joe Barry, né, armador de equipe, gatilho da bola de fora, um jogador muito interessante para ficar de olho até pro draft da NBA, né? Vem substituindo o Marcus Page, né? Que acabou se formando muito bem. O Marcus Page tem uma história muito legal lá em North Carolina e conseguiu essa campanha com esse título, credenciando North Carolina ainda mais, né? Já começou muito bem, o time já tá ranqueado lá em cima, então é um dos melhores equipes do college até agora. Muito bem. Bom, Ítalo, Vila Nova ganhou aquele torneio de Charleston, né, na Carolina do Sul, contra a equipe de UCF da Flórida do Taco Fall. Lembra que a gente já conversou os times tinham muita dificuldade, né, em atacar contra o time de UCF e defender Taco Fall também. O que você pode me falar um pouquinho de Vila Nova, surpreendentemente, né, ou não, venceu por 10 pontos esse confronto? Nenhuma surpresa, né? A gente até comentou no outro podcast que o time de Vila Nova é experiente, era melhor tecnicamente. E apesar da vantagem ter sido pequena, né, de certa forma, 10 pontos, o time de Vila Nova mostrou em quadra que não deve temer nenhum outro time nessa temporada. Eu destaco nesse time Josh Hart, né, cara? Um daqueles caras que a gente pode com certeza cravar que vai estar brigando, né, no final da temporada pelos prêmios, né, de melhor jogador da temporada. O cara tá voando nessa temporada, marcou 15 pontos, 5 rebotes nesse jogo contra a UCF. Outra pessoa que me chama a atenção nesse time de Vila Nova é o que era reserva, né, na última temporada, jogou como titular nesse jogo, Mikal Bridges. Tá entrando muito bem nos jogos, dando bastante assistências, contribuindo muito. E nesse jogo contra a UCF, na final, ele marcou 10 pontos, 4 assistências, 5 rebotes. Então, quer dizer, é um time que passa a temporada, entra calor, sai seniors e sempre um time que se mantém constante, né? E eu acho que Vila Nova tá muito forte, tá como número 3 do ranking, deva chegar ao topo nessa... Não. Subir mais uma posição, né? O topo não vai porque Kentucky não deixou. Mas deve subir mais uma posição aí, né? E eu acho que é isso. E o CF tem um pivô do tamanho do céu, 2,30 metros de altura, e fez 20 pontos nesse jogo. Ele é o destaque do time. Taco Fall é diferenciado mesmo. Bom, um torneio que passou, inclusive, aqui com transmissão da ESPN, né? O Tires Pro, que ocorreu em, não lembro agora, Brooklyn, se não me engano, né? Foi no Barclays Center. Xavier... Não. Não sei se não foi no Barclays Center. Eu não me lembro. Eu acredito que foi no Barclays Center. Mas Xavier bateu Northern Iowa por 67-59, teve uma hora no jogo, né, que Northern Iowa até deu uma encostada, Sasso, mas aí Xavier, muito mais experiência,
teve a responsabilidade e levou. Eu lembrei agora onde foi Stars Pro, foi em Orlando, no complexo da Disney. Fale mais sobre o time de Xavier. A Xavier impôs, né? O começo do jogo até foi apertado, os dois times equilibrados, mas tu via que o time de Xavier era muito mais qualificado, né? O Blue começou muito bem no jogo, depois o Sunner assumiu a responsabilidade, não precisou tanto dos arremessos de fora do Makura, né? Que é especialista nessa bola. Na semifinal jogou muito, né? Na semifinal jogou muito, né? Nossa, ele teve 28 pontos, acho que foi o career high dele. Foi. Ele teve 5 ou 6 bolas de 3, não me lembro de cabeça. Então é um cara gatilho. E também as transferências, né? E os freshmen dessa equipe de Xavier já estão entrando com qualidade, né? O Rashid Gaston, né? Que se transferiu de Norfolk State. Também o Tyreek Jones, né? E o Kenton Gooding. São jogadores interessantes, freshmen. Então é uma equipe que tem a base da temporada passada, manteve para essa os principais jogadores. E agora só tem que ver quando o Miles Davis volta, né? Que é um jogador importante, né? Que ele se envolveu num escândalo lá. Então tem que esperar para ver quando o Miles Davis, que é um jogador importante de Xavier, vai voltar. E sobre o Nathaniel, eu não esperava que já chegasse tão longe, dando trabalho para Xavier. Um time que perdeu mais de 50% dos pontos da sua equipe, né? E principalmente o Ezo Washington, que era o principal jogador da equipe, armador. E continua ali com o Jeremy Morgan fazendo suas bolinhas de 3, um time muito bem organizado pelo Ben Jacobson. Então é pra ficar de olho no Nathaniel na Missouri Valley. Exatamente. Eu tô bem intrigado pra ver Xavier e Villanova, viu, num jogo da Big East. Mas passando até também... falando na Big East, rapidinho. Falando na Big East, né? Até pergunta pra vocês também, né? Tá forte demais a Big East esse ano. Tá diferente. Villanova, Xavier, e principalmente agora Creighton e Seton Hall também, né? Então, desses dois, Creighton tá com um ataque absurdo, muito qualificado. Vai ser diferente, né? Assim, a gente via que tinha, né? Quando eu tava Louisville, quando eu tava Syracuse, eles tinham um domínio um pouco maior, mas agora Villanova, Xavier e Creighton, como você falou, tem essa face. E a gente pega, né? Seton Hall, então... Várias equipes. Quer complementar com alguma coisa, Ítalo? Posso passar pro próximo? Pode passar pro próximo. Muito bem, então outro jogo também que foi transmitido na ESPN, né, no começo da semana, Notre Dame bateu Northwestern, né, no Legends Classic. Esse sim foi no Barclays Center, um jogo apertado, né, 70-66. A gente lembra que o Notre Dame bateu o Colorado, né, do Lucas Stewart na semifinal. O que vocês me falam desse jogo? Diga-me alguma coisa aí, pode falar. Bom, eu assisti o jogo, achei que Notre Dame, ele foi um jogo bem equilibrado, né, pra falar a verdade. Eu não esperava que fosse tão equilibrado assim. Northwestern já tinha uma derrota quando chegou o encontro contra Notre Dame. E fez um confronto equilibrado. Tem alguns jogadores muito interessantes, o time de Northwestern, né. Eu destaco aí o McIntosh, que foi até colocado por um dos nossos redatores, né, do site Live College, como um dos principais jogadores da Big Ten. Eu acho que é um time que surpreendeu, de certa forma, né? Ninguém esperava que chegasse tão bem na final. A Notre Dame, ele é um time mais experiente, mais coeso, uma equipe mais inteligente dentro de quadra, que soube, no momento crítico, né, se recuperar. Destaque do time de Notre Dame, pra mim, foi o Farrell, armador, que foi muito bem na semifinal, e na final foi bem também, mas... Sobretudo na semifinal. Na final o Steve Vasturio também, né? Com 3 bolas de 3 pontos. Em momentos decisivos, inclusive, carregando a bola, levando até o aro, fazendo cestas importantes. Então é um time que vai dar trabalho na ACC. E esse jogo aqui já mostrou pra todo mundo que eles não têm medo de jogo grande, transmitido em rede nacional ou não, eles vão dar trabalho. Exatamente. Sasha, eu sei que você não conseguiu acompanhar um pouco esse jogo, né, que você estava na aula, mas eu vou te falar um negócio. Esse time de Notre Dame estava ouvindo a nossa querida Doris Burke, e ela falando, né, que o técnico consegue encaixar e segurar o momento certo do jogador ir para a NBA. A gente vê o time de Notre Dame muito experiente. VJ Beaton poderia ter ido pro draft ano passado, né, deu aquela testada, não contratou a gente. Ficou em Notre Dame. Eu acredito que Notre Dame também é um time forte na ACC esse ano, né? Como já vem bem consistente. Então, DJ Beaton, o Vasturia, é um time pra gente ficar de olho. Bom, posso passar pro próximo ou você quer comentar alguma coisa, Sasha, desse time de Notre Dame? Do que tu falou, até que segura bastante mesmo. Eu me lembro que o Jaren Grant demorou muito pra ir pra NBA, hoje tá no Chicago Bulls. E também o mesmo caso com o Demetrius Jackson, né? Que poderia ter ido já na segunda temporada, esperou até a terceira. Só não virou senior, mas ficou na temporada de junior, foi pra NBA, então ficou bons 3 anos lá. Então o Mike Bray consegue segurar bastante os jogadores lá. Mesma coisa vai acontecer agora com o VJ Beaton, Bowles e Colson.
provavelmente sairão nessa próxima temporada, mas já eram pra ter saído antes, se fosse em outra equipe. Exatamente. Bom, um dos torneios que eu até comentei com o Ítalo no último podcast, Sasso, que um dia eu quero assistir em loco. Quem sabe a gente não faz uma caravana da alegria e vá todo mundo para o Bahamas, né? Assistir o Battle for Atlantis. Mas daí vai chover na Bahamas. Não, é porque o Ítalo... Bom, a gente faz o seguinte, vocês vão assistir o jogo ali, eu fico na beira da praia, de boa, mas o mais importante é que Baylor chegou na final amanhã, hoje, né, que no caso o podcast vai no ar na sexta-feira. Baylor enfrenta Louisville às 18h30 no horário de Brasília. Baylor surpreendeu, venceu Michigan State hoje e Louisville passou por Wichita State. Então, Baylor e Louisville na final às 18h30, Wichita State e Michigan State, né? Michigan State começa a temporada com 3 vitórias e 3 derrotas pela primeira vez nessa década, né? Então você pode até falar melhor um pouco que Tom Izzo deu uma reportagem, né? Deu uma entrevista falando que ele assumia a responsabilidade. Vamos falar um pouquinho primeiro de Wichita State e Michigan State, depois a gente vai para a final. Fala, Ítalo, desse time de Michigan State, o problema deles. O time de Michigan State é um time talentoso, né? Tem um dos melhores prospectos para a NBA, que é o Miles Bridges. Só que o grande problema de Michigan State é que perdeu o Deonta Davis para o draft da NBA. Ele era um dos caras mais altos do time, né? Perdeu o Matt Costello, que era um dos pivôs do time, que era sênior, que se formou. E aí os dois caras mais altos do time, os dois pivôs, o Gavin Skilling e o Ben Carter, os dois se machucaram. Ou seja, Michigan State perdeu altura, perdeu um garrafão alto. Tanto é que o pivô, quem tá jogando de pivô, na verdade, é um ala, né? Que é o Kenny Goins, que tem 6'6" de altura, 1,98 m, né? De altura. Então o problema de Michigan State tá ali, dentro do garrafão. Na minha opinião, é um time bom, um time forte, que vai ficar ali no meio da tabela, um pouco pra cima talvez na Big Ten. Só que quando enfrentar times mais fortes como o Baylor, né? No garrafão, vai sofrer muito como sofreu hoje. O Jonathan Motley, eu não assisti o jogo, né? O Sasso pode até falar melhor. O Jonathan Motley teve aqui 26 pontos nas estatísticas, surpreendentemente, doutrinou no garrafão. O outro companheiro dele também de garrafão, o Luau Akuil, né? Que é um jogador que estava fora da última temporada e voltou agora, 14 pontos. Ou seja, o problema de Michigan State tá ali, dentro do garrafão. Sasso, me fala um pouquinho de Wichita State. O Wichita State eu vi alguns jogos dele já na temporada, contra a Tulsa, por exemplo. Time que joga com a mesma intensidade que tinha nos outros anos com o Ron Baker e Fred VanVleet. Continua com aquela alma de defesa. Time muito... que jogam, se a gente for ver, 15 jogadores quase na rotação dessa equipe de Wichita State. É incrível, é algo que poucas equipes fazem. Mas hoje perdeu para Louisville, né? Ontem, aliás. Né? Perdeu para Louisville, principalmente pelo começo do jogo, né? Começou já com 18-8 atrás, daí já ficou essa vantagem de 10 pontos até o final do jogo. Mas é uma equipe que a gente vai botar em março, vai brigar por vaga. Isso não tenho dúvida que vai brigar, vai capaz de chegar até um Final Four, porque é um time, primeiro, que tem um elenco bem qualificado e tem um grande treinador, né, que é o Greg Marshall. Então eu acho que até pode pintar um upset aí amanhã contra Michigan State. Veremos, porque Michigan State está numa draga. Bom, agora então vamos prever a final, né? Já que Baylor, depois que ganhou de Oregon, engatou uma sequência aí, subiu, né? Foi até agora ela é ranqueada, né? Então, 2 times ranqueados na final. Baylor e Louisville. Ítalo, seu palpite, quem que você acha que ganha? Olha, pelo jogo de Baylor hoje e porque eles ganharam de Oregon, né, alguns dias atrás, eu acho que Baylor vem um pouco mais confiante e forte para o jogo contra o Louisville. Mas não podemos esquecer que Louisville tem no seu banco sentado ali no banco, né, Rick Pitino, que é um cara que consegue dar jeito às vezes num jogo que pode ser considerado perdido. Acho que dá Baylor, cara. Que curte polêmica também. Então, Baylor... Eu vou na sua também. Eu acredito que Baylor tá nesse embalo e eles conseguem uma vitória. Com certeza, Leonardo Sasso irá discordar. Diga-me, Leonardo. É óbvio, né? Sim. Ainda bem que tu já sabe. Claro. Né? Eu concordo com vocês que Baylor veio muito forte e esse jogo não tem nenhum favorito, né? Bem equilibrado, até são 2 times ranqueados. Baylor, o garrafão de Baylor tem jogado muito bem, destruiu hoje a equipe de Michigan State, o Motley e o Akuil, como o Ítalo falou, mas Pitino é muito diferenciado no banco de reservas. Eu acho que aquela dupla e aquele trio, até com Deng e Adele,
Donovan Mitchell e Quentin Snyder pode fazer a diferença para Louisville hoje. E para Baylor, além dos homens de garrafão, vão ficar de olho 2 jogadores. Manu Leconte, um dos melhores armadores do college, um cara que sabe cadenciar muito bem o jogo, tem um chute de perímetro interessante. E também um cara que é pouco falado, Ishmael Wainwright, que é um cara que é muito atlético. Lembra o DeMar Carroll até no estilo de jogar, que é um cara que finaliza bem as jogadas, tem uma defesa incrível e muito atlético. Então acho um jogador bem interessante para ficar de olho nessa final. Jogo aberto, mas meu palpite vai para Louisville. Muito bem, senhor. Bom, hoje, né, a gente teve um upset, para sua felicidade, Leonardo de Sassa, né? Sempre bom. Temple ganhou de Florida State na semifinal do NIT, e agora a final do NIT será entre Temple e West Virginia às 18 horas. Bom, eu assisti o jogo de Florida State e Temple e eu juro pra vocês que eu morri de dó do Jonathan Isaac, né, que é o freshman, número 1 da equipe. Foi um lance totalmente desenhado, um jogo lá e cá, última bola na mão de Florida State. O Dwayne Bacon cortou, soltou pra ele embaixo do aro, né? Aí sabe aquela bola que vem meio mascada, meio prensada? Ele foi subir pra fazer a bandeja, e aí que eu repito aquilo que eu sempre falo aqui. Eu odeio o jogador que consegue enterrar e vai fazer a bandeja. A hora que ele subiu, a bola meio que escapou, sei lá, ele foi jogar na tabela e bateu no fundo do aro e saiu pro outro lado. Aí o cara eu não lembro quem foi de tempo, que pegou o rebote e saiu, aí fizeram a falta e acabou o jogo. Mas assim, cara, ele tem, eu tô olhando aqui, ele tem 6 e 10. O aro tem 7. É só você dar um micro pulo, ficar na ponta do pé, você enfia essa bola lá dentro do aro, né? Então, o Filipão também já falou que o Isaac não é tudo aquilo lá, mas foi um upset, né? Temple ganhou de Florida State, que agora enfrenta o West Virginia na final. Sasso, acho que o West Virginia ganha fácil de Temple. O que você acha? Eu também acho que o Temple não vai conseguir repetir o upset, até porque o West Virginia é um dos times que tem uma das defesas mais legais de se assistir, né? A equipe que força os 40 minutos, marcação quadra inteira. Hoje, por exemplo, no confronto contra a Illinois, que venceu por 89-57, foram só 24 turnovers de Illinois, roubou 15 vezes a bola de Illinois. Então, é um time que Bob Huggins, não tem né? caras que pontuam mais de... Sim, Bob Huggins é muito louco, né, cara? Primeiro que ele leva umas faltinhas até que é legal, mas é muito Deus. E aí na equipe não tem nenhum jogador que tá fazendo mais que 15 pontos no jogo. Isso é bem legal. Vários jogadores mais de 10 pontos, mas nenhum sobressaindo muito. Coletivo que tá fazendo diferença. E antes do Ítalo falar um pouquinho também, a gente pega esse time de West Virginia, é muito mais... adulto, né, vamos dizer assim, mais evoluído. Eles têm muitos seniors, muitos juniors na equipe. A gente pode destacar, lógico, o Javon Carter, mas, né, é um time que pode até brigar ali na Big 12, né? Lógico que Kansas está disparado ali na Big 12, mas vai estar ali entre Oklahoma, entre Iowa State, né? Então, o que você me fala aí, Ítalo? Você acha que o West Virginia também pode ganhar esse jogo? Com certeza. Tudo que vocês falaram aí mostra que o West Virginia tá forte. E outra, mas o West Virginia é um time ranqueado, né? Um time respeitado pela AP, que mesmo perdendo vários jogadores aí, continua muito forte. Tem que destacar o Javon Carter, né? Como vocês já falaram, é um time que força muito turnover, e o Javon Carter já é o líder em roubos de bola na Big 12. Ninguém na Big 12 rouba mais bolas do que ele, né? Inclusive, ele é candidato ao defensor do ano nessa conferência. Então é isso, cara. É um time muito forte defensivamente, que usa os erros do adversário contra o adversário. Não é muito pelo ataque de West Virginia, é pela defesa. Bem diz aquele ditado, né? Ataque ganha jogos, defesas ganham campeonatos. Olha, profeta também? Que isso, hein? Não, eu acho que o menino claro tá que não vai ganhar, claro que não vai ganhar de canto, né? Mas enfim, vale a sorte pra West Virginia. Quem sabe, né? Quem sabe não sai o 13º título da Big 12 pra Kansas. E West Virginia copará. Igual greve? Você quer falar um pouquinho do greve? A gente pode falar, porque no final a gente guarda. No final eu falo. No final eu tô muito feliz, é uma loucura. Então vamos pular. Então, como o West Virginia Temple é a final, né? Logicamente, o terceiro lugar, né? O jogo de consolação ali, Illinois e Florida State. Bom, passando então pro Wooden Legacy, né? Outro torneio que está acontecendo neste momento, a gente não sabe, né, como que vai ficar. Uma das semifinais a gente já sabe, Texas A&M e Virginia Tech jogam sexta-feira às
8 da noite. E neste momento está acontecendo Dayton e Nebraska. Sasso, qual que é o placar? Calma aí que eu vou chegar. Eu peguei no pulo. Que eu perdi então, o placar. Dayton e Nebraska é uma semifinal. Pegou, mas eu chegarei a ele. Tranquilo. Dayton e Nebraska é uma semifinal. UCLA e Portland é outra semifinal. E jogo às 2 da manhã, né? Então, diga-me, por favor. Posso dizer? Tá faltando 15 minutos e 31 para o final do jogo. Nebraska, incrivelmente, hein? 49-36 em Dayton. Deixa esse placar aberto que a hora que a gente acabar o podcast já vai ter acabado esse jogo. Então, é uma perna, né? Acho que não, hein? Vamos ver, né? Texas A&M e Virginia Tech numa semifinal. O UCLA, Portland, Dayton e Nebraska, né? Na outra parte do bracket. Depois a gente fala um pouquinho mais do Wooden Legacy. O Advocare Invitational, né, que a final é também na sexta-feira, dia 25, às 14 horas em Brasília, Miami e Iowa State. Jogo interessantíssimo. O que vocês podem falar desse jogo? Gosto desse confronto, principalmente porque a Iowa State enfrentou times teoricamente mais fracos até agora. Quase sofreu pra ganhar de Indiana State. Teoricamente, né? Mais difícil quanto a Indiana State da Missouri Valley, sofreu muito. 7-3, 7-1, com o Monty Morris novamente jogando bem, 20 pontos, 9 rebotes, não fez muitas assistências como ele tem feito nos últimos jogos, mas liderou essa equipe de Iowa State. Vamos ver agora o primeiro confronto contra uma equipe forte. Miami perdeu Sheldon McClellan, perdeu Angel Rodrigues, perdeu o Jack Carey, mas continua com Laranaga. Laranaga. Então, vamos ver essa equipe com Jaquan Newton liderando a equipe. E a dupla de freshmen, que aí o Ítalo pode falar melhor porque ele viu no high school, né? Bruce Brown e Ruel. Que dupla. Muito bem. Ítalo, o que você acha que dá amanhã? Iowa State ou Miami? Olha, esse time de Iowa State tá me surpreendendo positivamente. Eu esperava que se fosse um time equilibrado, né? Não ia ser um time espetacular como foi na última temporada, né? Até porque perdeu muitos jogadores importantes. Mas Monty Morris está rendendo bem. Todos os analistas nos Estados Unidos sempre diziam que o Monty Morris era um jogador que distribuía muito o jogo e deixava de pontuar para que os outros pontuassem, né? Nessa temporada ele está chamando a responsabilidade, a média de temporada dele já é alta, 18 pontos por jogo, 8 assistências, então é um cara para ficar de olho, é candidato ao jogador do ano na Big 12, né? Meu voto inclusive vai para ele, porque ele tem jogado muito até agora. Eu acho que a Iowa State é um time mais coeso, mais forte do que Miami, mas só que Miami tem alguns jogadores interessantes, como o Sasso falou. O Jaquan Newton tá liderando o time em pontuação e depois do Newton tem mais 3 jogadores com duplos dígitos, né, de média, sendo algum deles, dois deles calouros, né? O Divan Ruel é um freshman, é um ala pivô que joga de pivô também, alto, bom, muito bom no garrafão, e o Vasiljevic, que é um calouro também, que eu particularmente não vi muito jogar. Ele veio de outro país, né? Veio, se eu não me engano, da Austrália. E tem jogado muito bem. Tem entrado, feito pontos importantes e ajudado Miami. É um jogo difícil de prever, cara, mas acho que a Iowa State aqui deve vencer. Eu também tô nessa de Iowa State. Bom, outros... A gente fecha, né, então, alguns desses torneios festivos de Thanksgiving. Muitos perus. Sasso, você gosta de comer peru, Sasso? Eu gosto. Então tá bom. Que coisa boa. Excelente. Sexta-feira, então, também acontecendo à noite, às 10 da noite, a número 1 do ranking, Kentucky Wildcats enfrenta Tennessee Martin na Rupp Arena. Eu acredito que Kentucky vai passar o trator sem maiores dificuldades. Isaiah Briscoe deve voltar para esse jogo, né? Ele que ficou fora do último jogo com problema nas costas. Então Kentucky vem para 5-0, Sasso, é isso? Kentucky tá 4-0? 4-0, se não me engano, não perdeu nenhum jogo, né? Provavelmente vai para 6-0 de novo na manhã e vai continuar na liderança do ranking. Outro jogo também que aí é outro torneio, né? Emerald Coast Classic, jogos bem interessantes. Número 7, Virginia enfrenta Iowa às 10 da noite também. Ítalo, você viu alguma coisa de Virginia já e Iowa? A de Virginia, eu vi que tá jogando, é um time muito bom, jogando muito bem. E que tem o Londo Perrantes agora como pivô e um dos melhores jogadores do time. Perrantes como pivô? Não. Como armador, perdão. Como armador. Nossa senhora. Perdão. É o Perrantes. Jogando muito bem, né? E o time de Iowa é um time que sem o jogador que o Sasso tanto gostava de assistir na última temporada, né, o Utah Hoff, tem usado um pouco mais o elenco. Eu acho que Virginia deve vencer esse jogo.
Eu também acho. O que você acha, Sasso, desse jogo aí? Eu também acho. A Virgínia tem uma defesa impressionante. No último jogo, eu acho que foi contra a Grambling State, uma universidade muito fraca, aliás, mas a equipe sofreu 9 pontos em todo o primeiro tempo. 9. Isso é incrível. É interessante. Bom, entrou com o Perrantes e com o Shayok, líder da banca. Bom, essa é uma das semifinais, e a outra semifinal, Providence e Memphis, né? A gente vê que Providence, mesmo sem Chris Dunn, tá ali capengando, mas tá indo. E o Memphis, que a gente já sabia, né, que o Dodger Lawson iria jogar muito bem. Acredito que Providence e Memphis vai ser um jogaço, sabe? Fala aí um pouquinho pra gente. Eu também acho bem interessante esse jogo, duas equipes que não são ranqueadas, mas que são aquelas poderiam equipes que estar, podem né? algum dia estar ranqueadas, né? Falando de Memphis principalmente, assim, é uma equipe que tá no primeiro ano do Josh Pastner, né? Não, o Josh Pastner saiu de Memphis, aliás, ele foi pra Georgia Tech. Primeiro ano do Tubbs Smith, isso Tubbs Smith, tá em Memphis. E tudo com Dedrick Lawson, né? O cara tá jogando muita bola, mais de 20 pontos, mais de 10 rebotes. Tá fazendo até 3 assistências pro jogo, isso é muito interessante pra um pivô. Ele botou o nome dele no draft e depois tirou, né? Então é um cara pra ficar de olho. Principal jogador da Conferência American, na minha opinião. Rodrigão, tu vai cobrir a American, né? Mas acho o Dedrick Lawson um grande jogador. E sobre Providence, a equipe está dependendo muito do Rodney Bullock, que assumiu a responsabilidade após a saída do Chris Dunn e do Ben Bench, mas falta aquele algo a mais, né? Providence perdeu muito com a saída desses dois jogadores. Vai ter que achar outras alternativas, né? Eu sempre curto o treinador de Providence, porque ele tem aquele cabelinho estiloso. Então... diferenciado. É muito diferenciado. Eu me esqueci o nome dele agora. De quem? Se alguém puder... do treinador de Providence, se alguém pudesse lembrar até o final do programa. Isso é interessante, que eu me esqueci. Mas nesse confronto, eu acho que a final vai ser Virginia e Memphis. Muito bem. Então, aí depois desse torneio, né, a gente tem outros jogos também interessantes. Eu lembrei o nome do treinador de Ed Cooley. Ed Cooley, exatamente. É verdade. A gente passa para as 10 da noite também, UCS e SMU, Sasso. O que você gosta desse jogo? Você acha que os Trojans podem fazer contra os Mustangs? Acho que falando dos Mustangs, né? A SMU tem um dos caras que vai fazer diferença na Conferência American também, que é o Semi Ojeleye, ex-jogador de Duke, que se transferiu para a SMU. E a SMU é aquele time que tem ainda as raízes do Larry Brown, né? Deixou o time para o assistente dele, né? O Chen Yankovic, mas continua jogando bem. Perdeu só para Michigan nessa temporada. E enfrenta a USC, que perdeu muitos jogadores via transfer, mas continua com alguns jogadores interessantes, como Elijah Stewart, né? Que é um jogador bem interessante. O Boultroy também é outro jogador pra gente ficar de olho. É uma equipe que pode incomodar na Pac-12 também. Vamos ver se esses são confrontos interessantes para ver se o time vai conseguir aquele algo a mais. Então às 10 da noite, bom jogo para quem quiser ver. Com certeza. Bom, Ítalo, Rhode Island, né? Ranqueada ali, 23, estagnou, começou nessa posição e não sai daí. Rhode Island pega Belmont às 22 horas. Você tá gostando desse time de Rhode Island, Ítalo? Ele tá me surpreendendo bastante. Apesar de que o Sasso sempre diz, né, que é um time que deve surpreender, né? Já começou ranqueada, né? E continua ranqueada ainda. Não perdeu nenhum jogo. É um time bem interessante. Agora, Belmont eu ainda não vi nenhum jogo de Belmont. Eu acredito que Rhode Island não deva ter nenhuma dificuldade para vencer esse jogo. Bom, Kansas UNC Asheville, Sasso, às 11 da noite. Kansas, isso aí não tem brincadeira, né? Isso aí é brincadeira. A gente viu o Frank... Embora UNC Asheville tenha feito bons jogos na temporada passada, não me lembro se foi UNC Asheville que foi o March Madness, porque foi alguma UNC, tirando North Carolina, claro. Foi UNC, eu acho que foi Asheville, ele se classificou pro March Madness. Mas, mesmo assim, Kansas muito favorito. Algumas coisas pra falar sobre Kansas, né? Por favor, senhor. Josh Jackson sendo muito mais utilizado no ataque. Não sei se o Ítalo viu o último jogo de Kansas. A gente comentou nessa... Acho que o Rodrigão viu. Rodrigão viu. Junto. E o Josh Jackson foi muito mais utilizado no ataque, a bola passando sempre por ele. Interessantíssimo isso, né? Porque é um prospecto de muita qualidade. Com certeza vai estar no top 5, né? Eu acredito que ele vai estar no top 5. Certo. Josh Jackson, sim. Frank Mason e Devontae Graham. Essa dupla de armação é uma das melhores do college, isso sem dúvida nenhuma. O que tá
Pode falar. O que tá fazendo falta é o garrafão, né? Não sei se tu tá reparando nisso também, mas Landon Lucas, Carlton Bragg Jr. e o Azubuike não estão muito bem nesse começo de temporada. Né? Vamos ver o que Kansas vai conseguir agora. Bom, se não for a melhor, tá com certeza uma das melhores backcourts né, esse time de Kansas. Então você também acredita que Kansas vai doutrinar nesse jogo sem maiores problemas, certo? Eu assisti um jogo de Kansas, eu notei realmente isso. O jogo de Kansas é de perímetro, né, cara? É um time que usa perímetro. Você vê que com dois armadores que são muito habilidosos com a bola, né? O Frank Mason e o Devontae Graham. E agora com a adição do Josh Jackson, que é um ala que joga muito mais no perímetro, apesar de não ter um arremesso consistente ainda. Você vê que é um time que atua muito ali, ou seja, os pivôs ficam um pouco prejudicados, eles ficam com um trabalho sujo de defender, né? Mas sim, eu acho que é um time que muito, muito interessante e é favorito, cara. Com certeza eles não vão vacilar contra times pequenos. Não vejo o Kansas perdendo para o NFC Asheville de jeito nenhum. E depois, né, também no sábado, dia 26, Duke enfrenta Appalachian, né? Às 15 horas, um jogo gostosinho, à tarde ali, pra você tomando um Danone. Só que tem um problema que é no mesmo horário de Ohio State e Michigan, né, no futebol americano, que a gente sabe que vai ser um jogo, né, outro nível. Duke, acho que vocês não precisam nem comentar também, Duke vai ser um atropelo nesse time aí. Só tem uma curiosidade. Diga-me, por favor. Só tem uma curiosidade do jogo de Duke, que o Jason Teron, ele estreou no último jogo, ele entrou no último jogo, jogou muito pouco, fez quase nada, e provavelmente nesse jogo aqui ele vai jogar mais. Então quem tiver a fim de ver Jason Teron pela primeira vez atuando com mais tempo de jogo, fique de olho aqui. E as lesões consumiram, né, Duke assim, nesse começo de temporada. Harry Giles, Marcus Bolden, o Tatum voltando só agora. O Chase Jeter também se machucou num jogo acho que foi na semifinal do último torneio, que depois enfrentou o Rhode Island na final. Voltou, mas jogou pouco já também na final. Então, o que pode ser esse time de Duke saudável? Com certeza um dos melhores times junto com o Kentucky. Não chegou aos pés, mas tá lá, vai estar ali perto. Aí a rivalidade. Exatamente. Bom, às 3 da tarde também no Cintas Center em Cincinnati, Xavier enfrenta Northern Iowa, né? É um rematch aí de novo. Revanche. Vamos ver se Xavier consegue repetir. Vai ser mais uma vitória de Xavier. Muito bem. Ítalo, Syracuse e South Carolina. South Carolina tá invicta ainda, né? E Syracuse também. O jogo é no Carrier Dome, né? Em Syracuse. Você acompanhou o time de Jim Benhai? Você acha que eles estão redondinhos? Eu já vi alguns jogos, estou gostando muito, viu? Principalmente, eu até comentei... Laranjinhas, eu comentei com o Sato Ítalo outro dia. John Gillon e Andrew White doutrinando. Fora Tyler Lydon, Frank Howard jogando muito bem também. Fala um pouquinho do Syracuse. O jogo Syracuse eu ainda não vi jogar, mas eu ouvi falar muito bem desses jogadores aí que você citou. Agora, eu vi jogar South Carolina e me surpreendeu muito o jogo contra Michigan. Michigan foi ranqueada pela AP como a número 25. No mesmo dia o time perde para South Carolina, ou seja, deu azar, né? Pegou um time inteligente. South Carolina é um time sem nenhum grande jogador, assim, tirando o PJ Dozier, que na minha opinião é um dos melhores lá. Só que o PJ Dozier jogou muito mal no jogo contra a Michigan, não pontuou, não fez nenhum ponto, cometeu 4 faltas, ficou pendurado quase o jogo todo com 4 faltas. É um time muito bom, o South Carolina. Syracuse vai ter dificuldades para se quiser vencer aqui. Vai ter que jogar muito mais do que jogado. Eita, tu viu o South Carolina, então tu pode falar um pouco do Sindarius Thornwell, né? O jogador do time que tá comandando o time nesse momento é ele mesmo. Ele fez 21 pontos, inclusive, no jogo contra a Michigan, e a média dele na temporada é de 20 pontos e 7 rebotes. É interessante, então, cara. E é um senior, né? É o cara que chama a responsabilidade. O PJ Dozier, teve na hora no jogo, até é uma curiosidade interessante pra comentar, que o PJ Dozier fez 3 faltas, ele chamou o PJ Dozier, abraçou ele, em quadra mesmo, e ele bateu no ombro dele, deve ter falado alguma coisa. O PJ Dozier baixou a cabeça e saiu. Ou seja, é um cara que chama a responsabilidade no time e tá controlando muito o jogo em South Carolina. É um time interessante de se assistir, eu gostei do jogo deles, dominaram o Michigan de ponta a ponta, então o Syracuse vai ter muitas dificuldades para ganhar, mas eu acho que o Syracuse passa. Então, eu também acredito. Bom, então esses são os jogos principais do sábado, né? No domingo, dia 27/11, número 3 ranqueado
Indiana, que vai com certeza absoluta cair muitas posições, né? Indiana enfrenta Mississippi Valley State às 7 da noite. Porém, antes da gente falar desse jogo, Sasha, o que foi aquela derrota de Indiana, né? A gente estava assistindo, né? O senhor Ítalo já tinha ido dormir. O jogo acabou mais de 2 horas da manhã. O que resume bem esse jogo de ser upset, que Indiana foi pra Fort Wayne, né? 71-68 na prorrogação. É aquele torcedor doidaço de Fort Wayne que tomou aqueles coisas de, sei lá, de passar nas roupas, cara. Não sei o que é aquilo lá. Tu não viu esse Vine? Não. Nossa! Vocês têm que ver, então, a todos a gente vai tentar achar esse Vine aí e botar no post. Porque o cara tomou aqueles que tu passa nas roupas pra lavar roupa. Sei. Amaciante, mas tipo isso. Água sanitária. E é tipo isso aí mesmo, Ítalo. E o cara tomou, cara. Loucaço na comemoração do time. Então foi um feito histórico. Isso eu não tenho dúvida, um upset gigantesco nesse começo de temporada. E Indiana vai vir muito pressionado pra enfrentar Mississippi Valley State. Vai vencer, né? Porque geralmente esses times, quando estão um upset, o próximo equipe que se cuide que vai atropelar, cair muito forte. Vai ser... Mas vai cair muito no ranking, né? Esse terceiro lugar que o Rodrigo aumentou no nosso top 25 já vai sair, vai pra... acho que um 10º lugar no mínimo. Se Michigan State caiu muito, né? Você imagina. Saiu lá de... Achei que o Vine tô postando aqui nesse exato momento. Muito bem. Então tá, posta aí, depois a gente posta também no post, se der. Mas qualquer coisa a gente puxa aí de novo no Live College. Bom, a gente vê então Indiana com certeza vai atropelar. Sasso, continua falando, né? Já que você quer esse jogo, acho que vai ser interessante. Ranqueada St. Mary's, né? Número 15, surpreendendo um pouquinho. Enfrenta UAB às 8 da noite no domingo. Fala. Esse é um jogo bom, até o Ítalo pode falar mais de UAB, porque é da conferência que ele vai cobrir, né? Conferência VCI. Mas sobre St. Mary's, uma equipe que começando muito bem a temporada, como todos esperavam, já venceu o Dayton fora de casa. Um jogo bem interessante, aquilo que mostra que cheguei, tô aqui, St. Mary's mostrando isso. Tem uma dupla de armador muito interessante, o Matt Nar e o John Raon. E um cara que vem me surpreendendo, que eu não esperava tanto, que era o Jock Landale, vencendo o cestinha da equipe no jogo, que é um ala pivô. Jogador bem interessante. E St. Mary's tem um dos ataques mais subestimados do país. Já tá em 15º no ranking, então... E subindo. Pode subir mais. Né? Então. Fazendo... A West Coast tá bem interessante essa temporada. E lembrando que o Eller Beast, ele fez um post, né? Muito interessante hoje até. Já tá no site. Ele fez um post já explica. Isso aí mesmo, falando sobre a West Coast, até agora como tá a situação da conferência. St. Mary's, BYU e claro Gonzaga. Três equipes muito fortes na conferência. Então esse jogo é bem interessante. Pode falar um pouquinho de UAB aí, então. De UAB, infelizmente, um dos melhores jogadores dele se machucou, né? Tá fora da temporada, é o Nick Norton, que é um armador do time, era o cérebro do time, o controlador. Mas tem que, de destaque no time temos o Chris Cockley, né? Que tem jogado bem, 13 pontos por jogo, 5 rebotes. Que tem, ele jogava de ala e saiu da ala, agora tá jogando a armação do time. Do pouco que eu vi de UAB, era um time um pouco descontrolado em quadra, querendo matar o jogo ainda no primeiro tempo, perdendo a bola com muitos turnovers. Então eu acho que vai ser um jogo bem interessante. São dois times que no papel parecem ser parelhos, mas St. Mary's acho que vai sair leva bastante vantagem aqui. Muito bem, então na segunda, esses jogos são os de domingo, né? Na segunda-feira, dia 28, de novo, número 1, né? Do ranking Kentucky, enfrenta Arizona State. Acho que vai ser um jogo um pouquinho... ESPN. Jogo da transmissão na ESPN no Brasil. O jogo é no Bahamas, né? Sabe, você falou? Na Bahamas. Exatamente. Então, Kentucky, acredito que possa ter um pouquinho de dificuldade, mas sai vencedora. Vocês concordam comigo? Eu concordo, né? Seria muito grande esse upset de Arizona State, mas não acredito que possa fazer o crime sobre Kentucky. Não aconteceu. Lembrando que a Arizona State conseguiu o feito de meter 127 pontos, né? No jogo passado. Dá pra até falar assim, já que o Ito falou, né? De The Citadel. Que equipe maravilhosa. Bela defesa. Ótima defesa. Nossa, eles fazem... Até tem que ver o número certo, a gente pode dar num outro podcast. Mas a equipe faz mais de 100 pontos sempre. Mas sempre toma mais de 120. É incrível isso, cara. Parece que estão jogando 48 minutos, cara. Parece que não é 40 minutos com 30 segundos. É algo absurdo o tempo daquele time. Muito... É correria total, né? Sem parar. Bom, outro jogo da segunda-feira da noite que começa
também o ACC Big Ten Challenge, né? Pro pessoal que está conhecendo agora, começando, né? O college, existem sempre esses torneiozinhos antes de começar os jogos conferencionais. E um dos mais legais, né, de se acompanhar é a conferência ACC contra a conferência Big Ten, né? Tem até um rankingzinho que eles fazem no final, quem ganhou mais jogos. Então sempre é um time da ACC enfrentando um time da Big Ten. E começa na segunda-feira. Florida State, né, enfrenta Minnesota. Ítalo, o que você pode falar desse time de Florida State que a gente já falou, né? Hoje do Ben Bacon, falamos do Zach. Você acha que eles podem ganhar sobre Minnesota? Tem mais time, né? Florida State. Olha, Florida State não tem mais time, né? Tem jogadores gabaritados, né? Preparados para o draft, que é o por exemplo, do Ben Bacon, o Jonathan Zach. Mas Minnesota tem mostrado um basquetebol muito regular e interessante nesse começo de temporada, né? Ganharam de 3 times que não são fracos, né? São times ali na média: Mount St. Mary's, St. John's e Arkansas. Arkansas, que é da conferência da SEC, né? Então, eles estão invictos na temporada, 5-0, não perderam nenhum jogo, estão jogando bem. De destaque no time de Minnesota tem o calouro, Amir Coffey. Que tá jogando muito. Jogando muito. Eu acompanhei ele na época de high school ainda. É um cara interessante demais, que era pouco valorizado. E como ele era morador da cidade de onde fica a Universidade de Minnesota, se eu não me engano, fica em Minnetonka, não é isso? Eu posso confirmar pra você daqui a um minuto. Então, ele era morador de uma cidade vizinha, então ele é recrutado para essa universidade desde a 8ª série, então ele se comprometeu cedo com a universidade. E tá jogando muito bem, tá me surpreendendo muito. Se continuar evoluindo como tá evoluindo de uns jogos pra cá, é provável até que não fique na universidade no próximo ano. Então eu acho que é um time interessante. E lembrando que o treinador de Minnesota é o filho de Rick Pitino, né? É o Richard Pitino. Exatamente. Bom, a cidade, eu não encontrei o nome aqui, então a gente depois passa essa informação. Bom, outro jogo, esse jogo fecha na segunda-feira, né? Na terça-feira, dia 29, vários confrontos da ACC Big Ten e outros jogos interessantes. Sasso, Xavier e North Dakota State. Xavier vai ganhar, mas fale de North Dakota State, por favor. Provavelmente Xavier vai ganhar mais um jogo, né? Vai começar já com 7-0, que seria bastante interessante. Mas North Dakota State é um dos melhores times de mid-majors desse começo de temporada. Tem 6 jogos com 5 vitórias. Pode ser que dê alguma dificuldade para Xavier, lembrando que Xavier nos seus primeiros jogos, acho que foi até o primeiro, enfrentou a Lehigh. Foi isso, como sempre o Ítalo gosta de citar, Universidade de CJ McCollum, e quase perdeu. Então, 3 pontos, 3 pontos. Quem sabe North Dakota State não arruma um upset. Que no college a gente não pode, a gente fala assim que vai ganhar de um monte, né, mas no college é meio imprevisível a gente fazer esses palpites, mesmo quando sejam muita diferença. Bem interessante. Bom, Ítalo, outro jogo, né, da ACC Big Ten Challenge, Maryland, né, de Melo Trimble, e Pittsburgh. O que você viu algum jogo do Maryland? Você viu? Tá jogando bem, né? Jogando bem. Antes de falar só pra complementar o assunto do Amir Coffey, ele é da cidade de Hopkins, que é vizinha da cidade de Minneapolis, que é onde fica a universidade de Minnesota. Faz sentido que fique em Minneapolis, muito bem. Mas Maryland, Melo Trimble, diga-me por favor. Trimble, né? Então, eu assisti um jogo de Maryland e o Melo Trimble no jogo. Ele decidiu o jogo, né? Na última temporada, inclusive, ele foi muito questionado, né? Porque jogava muito não tinha tanta decisão de jogo, ele não decidia os jogos, ele fugia no momento decisivo de alguns jogos. Foi muito criticado por isso, inclusive. Deixou de ir pro draft. Alguns jornalistas, inclusive, diziam na época que ele não estava indo pro draft e não ia mais pra NBA para poder mostrar para todo mundo que ele era um jogador excelente, acima da média do que todo mundo estava falando. Então é uma temporada de confirmação, né, para ele, de afirmação. Tinha o Rashard Suleiman. E tem jogado muito bem, hein? Tinha o Rashard Suleiman o ano passado, na temporada passada, né, que era o grande destaque do time também, e o Melo Trimble ficava na sombra dele, os dois ali juntos, né? Dando uma atualizada aqui, ó, Nebraska 59, Dayton 53, faltando 7:43, Dayton chegou. Jogaço. Mas eu acredito que Maryland possa ser um jogo bem interessante. Eu acredito que tem uma leve vantagem para ganhar esse jogo, certo? Exatamente. E só para complementar, o Melo Trimble tá com 19,8 pontos por jogo, ou seja, tá chamando a responsabilidade nessa temporada. Muito bem. Sasso, número 2, Vila Nova enfrenta a Universidade de Penn, né? Pennsylvania.
Diga-me, você acha que Vila Nova atropela fácil? Ah, vai atropelar os nerds, com certeza. Embora a PM seja hoje uma das melhores equipes da Ivy League, Vila Nova tem até o John Hotstein, que todo mundo sabe que eu sou um admirador dele, Ítalo também, Rodrigo também. Então o cara falou que, ele sempre fala que Vila Nova parece lá um modelo de um carro lá que tá sempre normal. Vence o jogo, tá tranquilo, sem nenhuma dificuldade, todo jogo é tranquilo pra ele. E vai ser mais um, né? Vila Nova não se complica em nenhum jogo praticamente. Teve dificuldades com o Taco Fall, teve um pouquinho, depois foi lá e venceu. Vai enfrentar o Percivani, né? pode ter alguma dificuldade, mas vai lá e vai vencer. Descobriram até o novo arquidiácono, né, cara? Que é o Di Vincenzo. Cara, como gosta de nome italiano esse time de Vila Nova. Mas é muito interessante ver esse time de Vila Nova que deve passar o carro em cima de pé. O Lazarino é italiano também, sabia? Acho que eu vou lá passar na porta lá, perder meu RG, será que eles me chamam pra jogar? Não, mas tu não tem qualidade, né? Ô louco, dou show. Bom, Ítalo, outro jogo da ACC Big Ten, pra mim o mais interessante dos jogos, às 10h30 da noite na terça-feira, Syracuse enfrentando a equipe de Wisconsin, né? Nigel Hayes, a gente sabe que tá jogando muito. E a gente falou um pouquinho de Syracuse, vamos falar um pouco mais de Wisconsin, Ítalo. Fala pra mim desse time de Wisconsin. Vai dar trabalho pro Syracuse, hein? Vai dar trabalho. Tem uns jogadores muito interessantes no time de Wisconsin, né? É um time experiente também, tem jogadores daquele time vice-campeão universitário, né? Eu costumo... Mas só que eu tô observando aqui nos jogos de Wisconsin, não só dessa temporada, mas da última temporada também, é um time que tem muita dificuldade contra times da ACC. Não venceu o Duke na temporada em que foi vice-campeão. 2 vezes perdeu de Duke naquela temporada. Acabou de perder de North Carolina, né? Num torneio que a gente citou agora há pouco. E vai enfrentar agora a Syracuse, que tem um time bem ajeitado, né? Um time bem ajeitadinho. Só que o Wisconsin é um time perigoso que não deve ser subestimado. Tem uns jogadores ali interessantes, o Ethan Happy. O Sasso pode até falar melhor dele, eu vi muito pouco dele, pra falar a verdade. É um ótimo jogador e é isso, né? Syracuse, na minha opinião aqui, eu acho que Syracuse é melhor, favorito. Vou colocar como favorito. Eu tenho o Wisconsin meio que engasgado aqui na minha goela, mas deixa para lá, né? Exatamente. Sabemos. Bom, Sasso, às 11 da noite... Vou falar do Ethan Happ antes. Por favor. Tu perguntou, né? Perdoe-me. O Ethan Happ me surpreendendo muito porque ele é um jogador que tem uma altura bem considerável, é um pivô. Ele consegue levar a bola costa a costa com muita tranquilidade. Tem um jogo no garrafão bem interessante de costa pra cesta. Usa muito fakes, ele vai muito pra linha do lance livre porque ele usa muito fakes sobre os pivôs adversários. Até o Kennedy Mix, que é um pivô bem forte, caiu várias vezes no fake do Happ. O problema dele é na parte defensiva. Ele tem um bom tempo de bola pra dar tocos, mas não é muito forte. Quando ele enfrenta pivôs mais fortes do que ele sempre tem dificuldades na defesa. Mas é um jogador que fica de olho até porque ele é só um sophomore, redshirt, né? Ele foi redshirt no seu primeiro ano. Ele jogou como redshirt freshman na temporada passada. E esse é o terceiro ano dele e segundo jogando. Interessante. Bom, continua falando da sua querida Valpo, né, que enfrenta Rhode Island. Vai ser um jogaço às 11 da noite na terça-feira. Esse é um jogo emocionante pra mim. Isso, Alec Rhode Island é um time que eu gosto bastante e enfrenta o cara, né? Alec Peters, que homem! Jogando o melhor jogador do college. Eu sou obrigado a ver ele tá com médias de 25,5 pontos, 9 rebotes, brincando nas bolas de 3. Não, até porque até o aproveitamento dele não tá tão forte nas bolas de 3 essa temporada. Mas é um jogador muito interessante, lidera a Valparaíso, um dos maiores jogadores de mid-range disparadamente do college. E enfrenta o Rhode Island, é um jogo que vai sendo a surpresa, né? Exatamente. Entrou pra ser equilibrado, mas o Rhode tem uma vantagem por ter um elenco melhor, né? Tem o AC Matthews, tem o Hassan Martin, tem o Terrell, o Garrett, o Iverson. Time bem interessante esse time de Rhode Island, que perdeu de Duke no torneio agora que passou, mas tem tudo pra em março se qualificar e quem sabe buscar alguma coisa dentro do March Madness. Muito bem. Bom, Ítalo, próximo jogo também que a gente destaca, né? Quinta ranqueada, Kansas enfrenta Long Beach State. Long Beach State, eu não sei o que os caras falaram, vamos dar umas doadas aqui no começo do calendário, porque eles estão uma vitória, 6 derrotas e só enfrentaram pedreira até agora e enfrentam Kansas no Allen Field em Lawrence. O que você pode me falar desse time do Long Beach? Cara, é isso que eu ia fazer, cara. Eu não vou nem falar de Kansas. Não vou falar de Kansas. Vamos falar o calendário aí? Tenho. Olha, eles começaram jogando contra Cal State,
Ganharam o jogo. 95 não, mas também Cal State nem de primeira divisão é. Aí enfrentaram o Wichita State, perderam, North Carolina perderam, Louisville perderam, e o UCLA tomaram a maior pancada até agora, perderam de 114-77, perderam de Washington, de Markelly Fultz, e perderam agora de Birmingham. Então, e o próximo jogo, os dois próximos, antes desse de Kansas, eles vão jogar contra a Florida Gulf Coast, que vão perder também, né? Porque a Florida Gulf Coast é um time muito bom. Aí depois de Kansas vão enfrentar New Mexico, Pepperdine e Texas. Ou seja, vão chegar na conferência com 1-10. 2-9 no máximo. Provavelmente. Quem sabe ganha de Pepperdine. É difícil, hein? Mas é um jogo, que Kansas vai passar o trator, né? Aí não tem nem como destacar algum jogador no time, né? Porque com atuações dessas... Tem o Justin Bieber lá. Justin Bieber. Eu me lembro que eu falava dele. O Sasso vai no show dele. Você viu que ele deu um soco na cara do fã? Ele é o terceiro. Ele é o terceiro do time. Ele é o terceiro do time em pontuação. O primeiro do time é o Gabe Lavin. 12,7 pontos por jogo. Então, quer dizer... É um saco de pancadas e vai tomar muita pancada ainda até chegar. Acho que os jogadores estão meio brabos, né? Com quem montou, com o treinador que montou esse calendário. Nossa, só pedreira. Se o treinador Tom Izzo cansado de pancada. Se o treinador Tom Izzo pediu desculpa pelo seu calendário, imagina esse treinador que tem que pedir demissão, né? Porque, pelo amor de Deus, o calendário dele. Geralmente ele tem que fazer um calendário forte, né? Mas Long Beach eu acho que levou isso muito na ponta do lápis. Né? Muito a sério, né? Bom, da madrugada de terça para quarta, meia-noite, North Carolina State enfrenta Illinois. Sasso, é o ACC Big Ten Challenge também. Interessante esse time de Illinois, né? É interessante, começou com o Malcolm Hill fazendo 40 pontos, mas depois perdeu alguns jogos que não deveria perder, né? Então, vamos ver como se porta um jogo aquele que tem que ganhar para crescer, né? Vamos ver o que Illinois vai fazer. Dois jogadores bem interessantes para destacar dos dois lados. Primeiro, Dennis Smith Jr., que parece que tá começando a jogar bem, como todos esperam. Ele é um dos melhores armadores dessa classe. Engrenou, né? Contra Malcolm Hill. Sim. Esse é o confronto que eu acho que vai ser o principal. Claro, não são de posições diferentes, mas dá para pôr o que são os dois principais jogadores, um de cada equipe. Sim, senhor. Bom, outro jogo da ACC Big Ten Challenge à meia-noite também, Iowa e Notre Dame. Ítalo, a gente acabou de falar também de Notre Dame e Iowa. Você acha que tem algum favorito? Bom, por tudo que eu vi de Notre Dame, eu acho que Notre Dame vai entrar aqui com um pouco mais de favoritismo do que Iowa. Mas é um jogo equilibrado, difícil de prever. Depende muito do Peter Jokka, né? Se ele jogar tudo que ele jogou durante a temporada, eu acho que Notre Dame vai ter muita dificuldade de vencer. Mas aqui, se fosse colocar um favorito, Notre Dame. Muito bem, senhor. Sasso, para fecharmos esse podcast e irmos nanar ou não, Michigan State, né, na madrugada também de terça para quarta, Michigan State, saco de pancada 3-3, enfrenta Duke. Pra mim é o maior jogo que vai ter desse Big Ten Challenge. O que você me fala desses dois times? Terça-feira, né? Terça-feira provavelmente de terça pra quarta, né? Meia-noite e meia. Provavelmente o Tatum já vai estar sem restrições de limite pra jogar de minutos. Não sei como tá a situação do Bolden, mas talvez não tem chance dele voltar. Então. Olha, ele tava apto pra jogar, só que ele tava sendo poupado. Então provavelmente quanto a Michigan State, Bolden volta também, daí só fica o Harry Giles de fora, hein? Então o Duke praticamente completa, quanto a Michigan State, que tem problemas que até o Ben Carter e o Gavin Schilling voltar, que não se sabe quando vão voltar no garrafão. Então o Ben Carter provavelmente vai ser redshirt nessa temporada, vai ganhar mais um de elegibilidade. Então o Ben Carter já tem uns 12 anos, né? Ele saiu de UNLV, transferiu, era de Oregon, ele se transferiu 2 vezes, se machucou 2 vezes, o cara tem 12 anos. Vai fechar com 30 anos agora pra jogar a próxima temporada do college. Mas vai ser difícil pra Michigan State segurar a Duke. Acho que vai ser mais uma vitória de Duke e mais uma derrota contra a time ranqueada de Michigan State. Que ganhou só porque ganhou de Florida Gulf Coast só porque o cronometrista errou tudo. Aquele jogo. E tem até uma brincadeira no Twitter que, de novo, né? Porque teve um jogo de futebol americano que aconteceu a mesma coisa em Michigan State. O cara soltou o cronômetro antes e aí deu esse vuvuvu todo aí. Mas é um jogo bem interessante pra gente fechar esse podcast, né? Michigan State tem que... E eu acredito que eles vão até sair do ranking se eles perderem esse jogo. Provavelmente. Já sai agora, né? Que perderam hoje, né? Perderam. Já vão sair, com certeza. Então, vamos ver quando a AP soltar o ranking na segunda-feira.
Lembrando que a gente, né, tá fazendo o nosso ranking no Live College, a gente tenta soltar lá pelo meio-dia, um pouquinho antes, né, que a AP solta por volta de 2, 3 da tarde, né, meio-dia nos daí a Estados AP Unidos. tenta imitar, né, um pouco. Eles com certeza não olham a ver o que a gente falou, porque, né, o top 3 ali foi cravado, então vamos ver se a gente consegue manter. Tu não acha, Rodrigão, que todos os analistas que fazem o ranking, ajudam a compor o ranking da AP, primeiro olham o que o Ítalo Vieira fez? Com certeza. Se o Ítalo Vieira marcou Kentucky em primeiro, vamos de Kentucky em primeiro. Exatamente, vários votos. Mítalo, vamos até abrir aqui agora. Mítalo deu uma ideia da gente fazer o nosso Power Rank, né, a nossa classificação sendo por votos. O que você acha? Acho interessante, gostei desse. Muito gostei desse. Não, sempre mitando, né? É só pra dar aquela variável. Nada. Passaremos adiante a ideia para os outros membros do Live College. Para a gente fechar um pouquinho, Mítalo, eu ia até te pedir, Leonardo Sasso, conte-me do Grêmio, vai, solte a alegria, você tem 2 minutos. Só para terminar aqui, falando off do basquete, o Grêmio está muito próximo de acabar com o jejum de 15 anos sem título. Eu estou muito feliz. Vai dançar a valsa, vai ver o Grêmio ser campeão pela primeira vez. E antes disso, domingo estarei comemorando o título do Palmeiras. Ítalo, o cheirinho não veio, sorry. Eu acho que cheirinho veio sim. Da Libertadores. Nós estamos classificados. O Ítalo zicou o primeiro Flamengo quando foi ver o Flamengo e Palestino e acabou sendo eliminado. E Eduardo Sacha, jogador do Internacional, que dançou a valsa dos 15 anos na final do Gauchão, estará sendo rebaixado e o Grêmio campeão no mesmo ano. Nossa, o que te faz mais feliz? O rebaixamento do Inter ou o título do Grêmio? Sinceramente é o título do Grêmio. Olha. Mas sempre bom, né? As duas coisas juntas. Tem certeza disso? Tem certeza. Muito bem, senhores. Bom, então a gente volta, né, na próxima semana com mais previsões, mais resumos. Muito obrigado por tê-los aqui de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau, tchau. Tchau, tchau.